Olá, gente! Continuando os nossos estudos sobre o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão. Será que realmente precisamos de ajuda? É o título do capítulo 3. A respeito disso, nós vamos refletir em 3 pontos. O primeiro ponto que nós vamos pensar é sobre o drama da vida. A vida parece uma história dramática. Nós vivemos diariamente relatos comoventes. Se a gente for contar os dramas da nossa vida, os nossos relatos, se a gente tiver aquele jeito de falar de forma comovente, as pessoas até choram, com as nossas histórias. Mas o fato é, algumas pessoas vivem dramas mais simples, outras vivem dramas mais complicados diariamente. Só que ambos, dramas simples, dramas complicados, histórias mais fáceis, histórias mais difíceis, de acordo com a nossa interpretação das histórias, que nem sempre é justa. Eu posso pensar que a história de uma pessoa foi simples, mas que para ela foi algo difícil, ou que a minha história é sempre mais difícil do que as dos outros, mas enfim. Mesmo que eu imagine que histórias sejam mais simples ou histórias mais complicadas, o fato é que ambas precisam ser enfrentadas e precisam ser superadas. E quando eu falo histórias, eu estou falando de tudo aquilo que a gente vive mesmo. Tem os nossos relacionamentos, tudo aquilo que a gente já falou nos estudos anteriores, Relacionamentos, problemas, pecados, tudo aquilo que nos traz uma bagagem de vida, nos fez... tudo aquilo que escreveu a nossa história, é isso. Tudo aquilo que fez ser quem nós somos hoje. Parece um drama, se for contar de uma forma emocionante, as pessoas até choram, mas esse drama, essas histórias, elas precisam ser enfrentadas, elas precisam, às vezes, ser superadas, quando foi difícil. E nós não temos uma fórmula secreta para isso. Nós não temos uma fórmula secreta para perfeição pessoal ou para perfeição nos nossos relacionamentos. Não há uma fórmula secreta para isso, mas nós precisamos crescer e entender um pouco mais sobre isso. Agora, o que nós podemos pensar biblicamente a respeito disso? Nós vamos basear uma breve reflexão lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28, que é o segundo ponto do que a gente vai refletir hoje, que é justamente o relato da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, relata sobre a criação, um trecho da criação do homem. Foi assim, Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O que eu queria pensar sobre esses versículos aqui nesse momento, que é o seguinte: em Gênesis, sempre que fala sobre alguma coisa sendo criada por Deus, existe um ritmo que foi seguido. E o ritmo era: Deus criou alguma coisa, ele declara a sua satisfação a respeito daquilo que foi criado, e ele parte para a próxima criação. Deus fez o dia e a noite, e disse Deus se aquilo era bom. Deus fez a luz, haja luz, houve luz, e Deus viu que aquilo era bom. Deus teve essa ordem na criação, teve esse ritmo. Deus cria, Deus declara a sua satisfação, e Deus faz a próxima coisa. Só que quando ele criou o homem, esse ritmo foi quebrado, que é justamente o que ele fez no versículo 28 aí de Gênesis 1. Deus, logo após ter criado o homem,
ele parou um tempo para conversar, para aconselhar, para instruir um pouco o homem sobre a sua vida, né? Sobre qual deveria ser o procedimento do homem. E mesmo sendo pessoas perfeitas, Adão e Eva, quando eu falo pessoas perfeitas é porque eles ainda não tinham passado pela queda, pelo pecado, né? Eles haviam perfeição em seus relacionamentos, perfeição no relacionamento deles com Deus. E mesmo assim, antes mesmo do pecado, antes mesmo da queda, mesmo assim eles precisavam de conselhos, de instrução, de orientação. Foi o que Deus fez aí no versículo 28. Deus abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus parou nesse momento o ritmo que ele tinha da criação para dar um conselho, para dar uma orientação para o homem, mesmo o homem sendo perfeito. Muitas pessoas que se acham perfeitas acham que não precisam de orientação porque já entendem das coisas, né? Mas eu gosto de pensar que isso é um erro. Todos nós precisamos de orientação a respeito de alguma coisa. Foi assim com o homem antes mesmo do pecado. E esse breve relato sobre a criação me permite afirmar isso. Até os mais perfeitos precisam de conselho e precisam de orientação. Nós fomos criados com essa habilidade de nos comunicar. A habilidade de ouvir, entender e aplicar aquilo que está sendo comunicado. E dessa forma nós podemos compreender as pessoas e, mais importante, nós podemos compreender e conhecer melhor a Deus. Então os nossos pensamentos, eles condicionam as nossas emoções, eles condicionam a nossa identidade, condicionam a nossa visão, a visão que nós temos sobre outras pessoas. Os nossos pensamentos condicionam nossos planos para a solução de problemas, e os nossos pensamentos condicionam a nossa disposição para receber conselhos dos outros. Nós temos essas habilidades, nós somos seres que pensam, nós temos a habilidade de comunicar, ouvir, entender e aplicar. Por sermos pensantes, os nossos pensamentos condicionam o nosso procedimento. Só que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes não temos referências sobre como proceder, né? Como a gente viu no primeiro ponto aqui, parece que não há uma fórmula, não existe um método infalível, os 7 passos para o sucesso quando eu falo da questão sobre procedimento, sobre entender e sobre agir, sobre como viver da forma perfeita. Só que para compreender isso um pouco melhor, para conseguir reagir à vida de maneira mais adequada, só há, no meu entendimento, um que consegue me instruir de forma perfeita, que é justamente o Criador. Ele que me fez, ele entende, lógico que muito melhor do que eu, qualquer um, muito melhor até do que a minha mãe, consegue me compreender muito melhor. E se ele me compreende por ter me criado, eu posso buscar ajuda e conselho nele para conseguir reagir melhor à vida. Por isso é tão importante eu estar tão próximo a ele e atento às suas palavras, buscar mais ele na Bíblia, né, na palavra dele, e buscar compreender, entender mesmo aquilo que ele tem para mim, aquilo que ele quer para a minha vida, quais são os seus direcionamentos para mim. Então há um sentido para nós, que é estar perto, que é continuar ou nos voltar para ele, para o Criador. O terceiro ponto é esse aqui, toda a vida é aconselhamento e ministério pessoal. O que eu estou dizendo com isso? O que eu quero dizer com isso? Que enquanto nós vivemos, o tempo todo nós estamos interpretando a vida e compartilhando, mesmo que às vezes de forma involuntária, as nossas interpretações para os outros. Nós interpretamos a vida, entendemos como fazer, como viver, e mesmo que de forma involuntária, e às vezes de forma voluntária mesmo, nós compartilhamos as nossas interpretações sobre a vida com outras pessoas. Às vezes essas interpretações podem ser boas ou podem ser ruins, e o livro de Provérbios fala justamente em alguns trechos sobre isso.
ele consegue captar bem essa dinâmica de aconselhamento, de ministério, de aconselhamento mesmo, eu vou deixar nesse termo. Ele lá em Provérbios fala sobre conselhos do sábio e conselhos do tolo. Né? O tempo todo nós estamos ouvindo conselhos, a forma como a gente deve agir em uma situação ou outra. Só que o problema central quando nós compartilhamos as nossas interpretações sobre a vida, essas interpretações elas estão enraizadas onde? Em quem? Em que? As nossas interpretações sobre a vida elas precisam estar enraizadas nas revelações do Criador. Então nós voltamos novamente para Ele, para o Criador. Nós estamos o tempo todo compartilhando as nossas interpretações sobre a vida, mesmo que de maneira involuntária. Até quando eu não falo nada, as pessoas estão me observando e elas às vezes aprendem alguma coisa comigo. Isso pode ser algo bom ou pode aprender alguma coisa ruim. Mas a questão central, volto a repetir, é essa. O aconselhamento, o ensinamento, a instrução sobre a vida, ela está baseada, ela está enraizada em quê? Ela precisa estar enraizada naquele que criou, naquele que nos fez. Então vamos nos voltar para isso, vamos nos voltar para Ele, tá bom? Eu queria só deixar essa palavra aí hoje, que Deus te abençoe. Então pense bem nisso. Se volte para o Criador sempre. É sempre o melhor caminho, né? Se nos voltar, nos apontar a nossa vida em direção a Ele.